Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à live de lançamento da edição especial da revista Fontes Documentais, do 5º Medinfor 2020. Temos aqui vários expoentes desse magnífico evento. Temos a professora Zeni Duarte, a presidente do evento aqui na seção do Brasil, né? Temos também o professor Armando Malheiros, que está conosco, também representando a presidência do evento, né, da parte da seção Portugal. Temos também a professora Carmen Matos, pesquisadora, representante dos autores, né, de Portugal. A professora Fernanda Ribeiro, presidente de honra. Quer dizer, várias pessoas importantes que fizeram a grandiosidade desse evento. Nós vamos, de uma forma bem leve, levar essa live. Esperamos que todos gostem dessas falas. Coroando esse evento, foram mais de 40 horas de exibição, vídeos maravilhosos, palestras maravilhosas, 69 trabalhos apresentados, mediadores, palestrantes. Quem curtiu o evento não se arrependeu. A gente foi muito elogiado, né? A comissão organizadora foi muito elogiada, o que nos deixou muito gratificado, né, com o trabalho, né, pela essa ousadia de fazer esse evento de forma virtual. Eu gostaria de chamar a professora Zeni Duarte para iniciar essa fala. Ela tem aí muita coisa a falar. Tudo bem, professora Zeni? Tudo bem, boa tarde. Ela avaliação do 5º Medinfor e disse que tem uma surpresa para a gente, e eu estou com muita vontade de saber que surpresa é essa. Então, professora Zeni, eu passo a palavra para a senhora. E de público, parabéns pelo brilhante trabalho, né, pela sua liderança no 5º Medinfor, junto com o professor Armando aqui, do que passou desse evento, que foi maravilhoso, né? Todo mundo elogiou o trabalho da senhora nessa direção desse evento, junto com a professora Bárbara também, né? E deixo a palavra para a senhora, tá ok? Então, seja bem-vinda e bom discurso aí, boa fala, tá bom? Muito obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. Daniel, nosso moderador, extremamente bem indicado pela comissão, por ser realmente a mola mestra desta bateria de realizações do 5º Medinfor 2020. Gratidão, Daniel. E vamos, então, iniciar a nossa fala com... bom, eu me inspirei hoje, né? Foi hoje que eu me inspirei. Eu iria realmente fazer uma avaliação do que nós passamos em algumas edições do Medinfor, mas eu considerei a minha inspiração mais interessante, até porque nós temos um artigo e depois um capítulo no livro, um artigo na revista que hoje estamos lançando e um capítulo no livro que vamos lançar, um texto brilhante da professora Fernanda Ribeiro, que justamente apresenta uma retrospectiva incrível sobre as edições do Medinfor. Vocês não percam, leiam, muito boa, muito bem escrito, e um texto que avalia qualitativamente e quantitativamente, extremamente científico, sobre as anteriores edições do Medinfor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu fiz um roteiro, porque eu falo muito, eu tenho que fazer o roteiro sempre, para não passar do meu tempo. Tá? Então, em primeiro lugar, eu agradeço a todos e todas da comissão organizadora do 5º Medinfor 2020. Desculpa, eu queria também saudar os meus amigos que estão aí no painel, o professor Dr. Armando Malheiro, presidente do Medinfor Portugal, Universidade do Porto, a professora Bárbara Coelho Neves, vice-presidente do nosso Medinfor 2020, e a professora Carmen Abreu, que vai representando aí como pesquisadora, os autores da revista Fontes, da especial edição da revista Fontes Documentais. Então, agradeço a todos e às instituições parceiras nesta experiência que foi organizar um evento internacional de grande alcance e consolidado,
com participação de vários países e de todas as regiões do Brasil, em plena pandemia mundial. São dezenas de colegas, alunos e admiradores do Medinfor 2020, os quais merecem o meu apreço, tanto o meu quanto dos professores da presidência desse grande colóquio, professor doutor Armando Malheiro da Silva, professora doutora Fernanda Ribeiro e professora doutora Bárbara Coelho Neves. Entretanto, deixo aqui meu simbólico reconhecimento aos componentes das comissões de tecnologia, divulgação, comunicação, publicação, monitoria e comunicação científica e de apoio administrativo. Para estes, não poderia deixar de citar os nomes dos que permanecem fortemente envolvidos no Medinfor, e especialmente na produção da revista Hora Lançada, ao lado do estimado editor-chefe Salim Silva Souza. Em primeiro lugar, ao Salim Silva Souza, a quem devemos enorme gratidão e abraço, por ser ele a figura-chave deste momento, pela sua disponibilidade e despojamento em nos oferecer a revista Fontes Documentais, da instituição onde ele é integrante, Instituto Federal de Sergipe. Para a publicação desta edição, a ser hoje lançada, contém os resumos expandidos de autoria de palestrantes, e de... desculpa, perdi aqui o nosso... das comunicações, das palestras. Foi um ato extremamente incrível do Salim Silva Souza, um ato de solidariedade, o qual está sendo eternizado na edição digital online, que hoje será disponibilizada, tão bem organizada e feita com total dedicação e competência, junto com a equipe da revista Fontes Documentais. Este meu agradecimento estende-se ao Instituto Federal de Sergipe, pelo apoio do aceite desta revista Fontes Documentais. Destaco aqui que o Salim Silva Souza, além de ser editor-chefe da revista Fontes Documentais, é coordenador do repositório institucional, do CRIFES, da Diretoria-Geral das Bibliotecas do Instituto IFES, nós chamamos, e do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História das Bibliotecas do Ensino Superior. Ao doutorando Daniel Branco, a quem toda a estrutura tecnológica deste colóquio devemos o meu grande abraço e gratidão pela dedicação, compromisso e competência na gestão da Comissão de Tecnologia do 5º Medinfor e, sobretudo, pelo treinamento por ele oferecido aos demais participantes da jornada tecnológica, os quais, com ele, jogaram-se em uma embarcação desconhecida e, como ele também, obtiveram ganhos em novos conhecimentos, desbravando rios e mares por eles jamais navegados. Foi uma etapa de vida da qual todos e todas enfrentaram desafios e superaram limites, como bem disse o pesquisador Salim Silva Souza. Lembro aqui dos navegantes portugueses, os quais não desistiam e continuaram, assim como os navegantes das comissões do 5º Medinfor 2020, em um momento tão incerto, cheio de medos, mas ainda neste cenário mundial, com as tragédias e sofrimentos de muitos, com perdas de entes queridos pela Covid-19. Como também pelas novas formas de comportamento humano, o isolamento social, a adaptação ao começo de uma nova era, totalmente voltada à vida trancada e sujeita ao mundo forçado digital, com imposições sociais do relacionar-se apenas virtualmente, do medo do desconhecido, entre outras atmosferas circundantes desde março de 2020, ainda assim, nós todos e todas, navegantes da embarcação voltada para o desbravar os caminhos à realização do 5º Medinfor 2020, não desistimos e prosseguimos. Com uma analogia, eu descobri um texto incrível que eu faço aqui, a partir dessa nossa vivência nas várias subcomissões deste colóquio. Cito Luiz Adão Fonseca,
historiador e professor da Universidade do Porto, Portugal, no texto com o título O Imaginário dos Navegantes Portugueses dos séculos XV e XVI. E ele diz: é este sentido do maravilhoso oceânico medieval, como escreve Brunetto Latini, referindo-se à costa ocidental africana, dois pontos. Aí existem notáveis maravilhas, porque o mar é mais alto do que a terra e mantém-se nas suas margens de tal maneira que não descarrega nem se desmancha sobre a terra. Tal é, portanto, a segunda ideia que gostaria de sublinhar. No conjunto do imaginário oceano medieval, o imaginário atlântico comporta forte dimensão, tanto do não conhecido como do adverso, destruidor, perigoso, ao texto bíblico e às fontes da antiguidade, mas suportam-se também aos juízes da ciência da época. Em certa medida, o oceano está associado à ideia do medo. Com efeito, ele é o espaço aberto de onde, para além de certo limite, é impossível regressar. Então, amigos e amigas do colóquio 5º Medinfo 2020, nesta analogia, digo que nenhum dos navegantes do 5º Medinfo regressaram, muito pelo contrário. Desbravaram mares desconhecidos com coragem e valentia de ser e estar em busca do alcance do resultado da expedição. A melhor e surpreendente realização do 5º colóquio, a medicina na era da informação, a deixar exemplo para os próximos eventos virtuais desta era acadêmica e científica do mundo. Dedicaram-se imensas horas de trabalho com amor e a vontade de acertar e ter em suas vidas esta memória. Dois pontos. A realização 100% deste projeto, 5º Medinfo 2020, Salvador, Bahia, Porto, Portugal. Cito e agradeço imensamente a mestranda Silvana Pereira, dedicadíssima e com imensa competência, nos concedeu o brilho de suas produções em artes visuais, de todo o material de divulgação, tão bem projetado e de beleza artística própria das realizações de Silvana Pereira nos diversos eventos e como profissional atuante na área do design gráfico, entre outras. Silvana Pereira foi perfeita na gestão da comissão por ela coordenada, e o grupo de meninas, como ela denomina, atuou e continua brilhantemente atuando sobre os direcionamentos por ela sugeridos. Em seguida, tivemos a efetiva e afetiva participação da mestranda Tarsila Ramos, com toda a sua delicadeza, disponibilidade e competência, foi de grande importância para suprir lacunas, todas as vezes em que era necessária atuação imediata. Tarsila Ramos foi determinante nos recortes e respostas nas redes sociais. Jaqueline Souza tem sido a maestra nas ideias e sugestões, ações, e esteve presente em várias comissões como Coringa. Porém, aquele Coringa representado pelo bem maior em tomar decisões quando dá falta de algo ou de alguém. Ela assumiu, de facto, a exemplo da função de editora do YouTube e dos vídeos e do apoio às etapas de tecnologia, quando solicitada por Daniel Branco e por mim própria. A beleza das edições produzidas por Jaqueline Souza fez valer, doutoranda, né? Fez valer a experiência visual do colóquio. E assim, eu digo também mais um participante, Gustavo Alpoim. Este é um dos incríveis coringas do 5º Medinfo 2020. Mas, repito, aqui uma frase do doutorando Gustavo Alpoim, quando por mim procurado para algumas ações no Medinfo. Ele me dizia: professora, neste 5º Medinfo 2020,
Sinto-me e estou na fila do pão. Na realidade, todos e todas, em algum momento ou em alguma medida, colocaram-se como coringas. Outra analogia, refiro-me ao livro O Dia do Coringa, de Thorsten Garden. Ele diz: pois quando a gente entende que não entende alguma coisa, é que a gente está prestes a entender tudo. Outra frase do Garden: criaturas são belas, mas todas perderam a razão, exceto uma. Só o coringa do jogo não se deixa iludir. Daí temos Wagner Felício, a impulsionadora das divulgações por listas de e-mails, entre outros apoios efetivos e afetivos, próprio da sabedoria dela, da natureza afetiva dela, em criatividade e determinações sempre pelo melhor. Alda Catarina, já no último momento, nos ofereceu a mão e foi realmente um momento bem complicado, quando Salim Souza precisou do apoio de quem teria a competência de realizar revisões textuais dos resumos expandidos e da verificação dos dados de títulos, autores e textos correspondentes, entre outros elementos referentes à organização da revista. Não posso deixar de citar Luana, do apoio administrativo, e Ariston Mascarenhas, também do apoio administrativo. As meninas, Marilene Luzia e Rosana, as meninas do PPGCI, o forte, são os grandes impulsionadores da administração neste evento, ligados ao programa de pós-graduação em ciência da informação da Bahia. E assim foi a nossa embarcação. Todos e todas coringas por instantes. Aos que citei aqui os nomes e não citei, sintam-se abraçados, seria uma imensa lista e não acabaria tão cedo de representá-los com os detalhes de forma peculiar, personalidade de um dos que estiveram nos bastidores do 5º Medinfor 2020. Gratidão. Agora chegou a hora de agradecer e parabenizar os autores e autoras desta edição especial da revista Fontes Documentais. Como bem detalhou Salim Souza, as produções estão de excelência e grande contribuição ao propósito do Medinfor, e, sobretudo, à academia universitária, às instituições de pesquisa e tecnologia e à ciência, mas ainda destaca-se o grande legado em texto dos palestrantes para a ciência da informação, ciências da saúde, medicina, ciências sociais, ciências humanas, humanidades, entre outras, além das áreas citadas, a memória, identidade, patrimônio e cultura, célula máter do Medinfor. Este é um momento muito representativo e sinto-me muito feliz com a possibilidade do lançamento desta edição especial da revista Fontes Documentais, contendo artigo de todos os autores do Medinfor. Muitos foram os caminhos até chegar aqui. Com mais esta possibilidade de publicação, pela primeira vez, a ser lançada pelo Medinfor, este colóquio completa 12 anos de existência, consolidado e com perspectivas de avanços às próximas edições. Sobre estes avanços, o presidente professor Dr. Armando Malheiro da Silva falará com virtuosidade própria do seu perfil, de sua característica, e vamos esperar o próximo pronunciamento do professor Dr. Armando Malheiro da Silva. Portanto, neste ano, o 5º Medinfor 2020 foi presenteado por 3 publicações. Todos e todas palestrantes terão seus currículos ampliados com mais 3 produções intelectuais. E os programas de pós-graduação e demais organismos acadêmicos, científicos, sociais e tecnológicos do Brasil e de outros países estarão contando pontuações para mais-valia das avaliações da CAPES, CNPq e demais órgãos avaliadores e de fomento à pesquisa e à ciência, extensão, inovação, tecnologia e instituições sociais e culturais. Então,
são as produções, o caderno de resumos, que se encontra na página, no site do Medinfor, os artigos publicados na revista Fontes Documentais, aqui agora, que sairá online, e os próximos, a próxima publicação, os textos completos, com os capítulos em livro, a ser publicado em coparticipação entre a editora da UFBA, EDUFBA, e o Centro de Investigação CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da Universidade do Porto. Será mesmo uma publicação com esse diferencial. Portanto, registro agradecimentos ao CITSEM, na pessoa da coordenadora professora Amélia Polônia, e a EDUFBA, na pessoa da professora doutora Flávia Goulart Rosa, por estes importantíssimos apoios na edição do 5º livro do Medinfor. Para encerrar essa minha fala, deixo aqui 3 frases de 3 autores, pesquisadores, com os quais tive e tenho a honra do convívio. Então, eu cito Daniel Serrão, no livro Daniel Serrão, Aqui Diante de Mim, quando ele disse: seria uma ridícula, falsa modéstia eu dizer que nada sei sobre o que valho para mim, porque me analiso, ou o que valho para os outros, porque fui repetidas vezes avaliado. Em seguida, eu cito a pesquisadora Carmen Matos Abreu, com um livro sobre Júlio Diniz, o romance português de raiz inglesa, quando diz: dos conhecimentos recolhidos dos compêndios da medicina, Júlio Diniz não os defende como o saber inesquecível, inquestionável, e como os únicos exclusivamente capazes de analisar o homem. Na qualidade de complemento a estes valores de quadros clínicos, o escritor procurou antes explorar as complexidades da essência humana, integrando nos dados da ciência e a espontaneidade de todos os sentimentos e justapondo-os outro quadro encimado dos valores morais. Carmen Abreu coloca aqui uma parte interessante que diz respeito à nossa escolha, a do professor Armando com a minha, juntos, da memória, do setor, da seção de Memória, Identidade e Cultura, relacionando os médicos e a cultura como eixo principal e a célula máter do Medinfor. Então, cito também o professor Edivaldo Boaventura, quando ele diz, desculpa, essa parte eu vou ler no livro do professor, quando o professor Edivaldo Boaventura diz assim: a inveja vem sempre marcada. Alguém pergunta para ele: o senhor sofreu ao longo da vida o processo da inveja em relação ao seu sucesso? Sofreu alguma campanha de difamação ou de intriga que visava exatamente impedir sua caminhada de sucesso? E o professor Edivaldo Boaventura responde: a inveja vem sempre mascarada. Outro dia, um amigo meu, Joaci Góes, que hoje é o presidente da Academia de Letras da Bahia, companheiro da academia, contou-me que um colega afirmou que eu ando encurvado, não pela idade, mas pelo peso das medalhas. Acho que não são tantas assim. Na minha carreira de professor universitário, um reitor tirou-me uma posição de prestígio, porque fui vetado para diretor da Faculdade de Educação da Bahia. Coloquei-me minha viola no saco. Não tinha para quem apelar. Decidi aceitar o convite para realizar o doutorado na Pensilvânia, na Universidade do Estado da Pensilvânia. Quando secretário de Educação, por 2 vezes, uma vez, na segunda vez, um colega secretário queria obter uma vantagem que não consenti. Ele me denegriu como pôde. Fui em frente, terminei a minha função. E lá, na Universidade do Estado da Pensilvânia, eu recebi um prêmio internacional. E, recentemente, a Universidade do Estado da Bahia me concedeu o título de doutor honoris causa. Então, para o poeta Carlos Nejar, tudo cessa. Tudo cessa, tudo cessa. Mas o mundo é outro lado que começa.
Então, esta é uma brilhante passagem do professor Edivaldo Machado Boaventura, que eu tanto admiro, um pai intelectual. A professora Maria José Rabelo de Freitas, no Medinfor de 2017, foi homenageada, terminou falando apresentando algumas falas, e numa delas, sobre vários personagens, sobre o próprio professor Edivaldo Boaventura, sobre o professor Armando Mariano da Silva, fez um agradecimento especial à professora Fernanda Ribeiro, e numa das falas dela, que se encontra publicada neste livro nosso que estamos lançando, que foi do Medinfor de 2017, está aqui o texto da professora Maria José Rabelo de Freitas, e ela vai dizer assim, e aí eu vou falar de mim um pouquinho, me permitam, através dela. Falar da professora Zeni Duarte pode parecer fácil, não é tão simples assim. Minha avó paterna costumava dizer, dá um nó na garganta. É aquela sensação de ir ao jardim, verificar como está a nossa roseira predileta, e a cada dia saber que a rosa Paul Meyron encontra-se ali a nos presentear e a nos surpreender. Rosa Paul Meyron, para os que não a conhecem, é de um vermelho vivo, quase grinar. Possui um aspecto muitíssimo especial. É cheia de vida, dificilmente cai da roseira, nem deixa cair dela uma única pétala. E é muito senhora de si. Em qualquer jardim, ela estabelece seu próprio espaço e vai florindo de forma grandiosa e bela para todos os lados, dos lados dela. Essa espécie forte de rosa é diferente das demais. É da índole da professora Zeni Duarte. Essa energia e força da rosa Paul Meyron, para cada dia passar por renovações e crescimento, surge uma nova pétala. Eu quero agradecer a professora Maria José Rabelo de Freitas, e nem vou chorar aqui, porque já chorei ao vivo e em cores na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina da Bahia, quando ela fez esse pronunciamento, e hoje transformado em texto. Mas, e para mim, a pétala Medinfor e a outra pétala, que é a pesquisa sobre médicos cultural, acreditadas pelos professores doutores Armando Mariano da Silva e Fernanda Ribeiro, os quais sou imensamente grata, eternamente grata, infinitamente grata, assim como também acreditadas por pesquisadores do mestrado e doutorado, como é o caso do mestre e doutorando Daniel Branco, e do pesquisador Salim Silva Souza, entre outros, e por todos que participaram das edições do Medinfor, sobretudo desta edição, pela qual sinto ter sido a mais desafiadora de todas. Até porque vale registrar que o 5º Medinfor 2020 foi realizado sem ter recebido nenhum apoio financeiro, nem da CAPES, nem do CNPq, nem da FAPESB. Sabemos que este é um tempo difícil no Brasil, para as universidades e para a ciência. Os governantes estão calados, silenciosos, e precisamos de apoio, e não há reconhecimento. O 5º Medinfor 2020 tornou-se realidade pela força e pela energia de todos e todas da comissão, dos participantes ouvintes, pesquisadores, convidados e palestrantes, e do apoio das instituições promotoras, principalmente Universidade Federal da Bahia e Universidade do Porto, e de outras parceiras, que aqui deixamos este legado em agradecimento à credibilidade destas universidades e de toda a comunidade, família, que hoje eu considero família, grande família, que cresceu bem mais, família Medinfor. Também quero deixar um abraço para Fernanda Melo, que foi da comissão científica, dos professores da Espanha, professor Antônio Moreiro, que apoiou este evento desde o início, e o professor Zé Frias, da Universidade de Salamanca, a Universidade Carlos III. Então, eu encerro aqui, espero não ter esquecido, mas deixo para todos que direta e indiretamente apoiaram a realização deste tão difícil colóquio internacional,
a medicina na era da informação 2020. Muito obrigada pela paciência. Gratidão. Estamos de volta, gente. O professor Armando, está tudo bem com o link de Portugal? Enquanto o professor Armando estabiliza o link, agradecer pelas palavras da professora Zeni, em meu nome e em nome de toda a equipe. Para vocês, ouvintes, se aperceberem da magia do evento e das relações humanas, a professora Zeni escreveu o texto e eu não tinha ideia de que ela ia fazer uma menção à imagem de um navio e que esse navio ia ser capitaneado. Tanto é que eu falei anteriormente sobre isso e agora fui surpreendido por essas belíssimas palavras, por incrível que pareça, né? E realmente ela foi uma capitã nesse evento. E outra coisa, e ela sempre lembra da questão de Portugal, né? Portugal é um país de desbravadores. Eu acredito se não fosse essa questão da professora Zeni, dessa ousadia e do empenho dos organizadores de Portugal darem um aval para esse evento, a gente não sairia do papel. Eu me lembro que a professora Zeni chegou para a equipe técnica, e disse: pessoal, nós estamos com essa questão da pandemia, e eu gostaria muito de fazer esse evento, eu gostaria muito de honrar a memória do Medinfor, e eu preciso que vocês façam um projeto, que vocês façam uma proposta para que eu possa levar para Portugal e apresentar essa proposta, esse projeto para Portugal. E a equipe técnica se reuniu, estudamos as possibilidades dentro dos recursos tecnológicos, utilizando os recursos nas questões das questões do ambiente virtual. Preparamos isso, entregamos para a professora Zeni. A professora Zeni viajou, levou essa proposta. Quando ela voltou, ela disse: Portugal aprovou, vamos fazer. Isso foi, ao mesmo tempo, uma alegria e um medo. A gente sentiu medo, mas a gente encarou isso e levamos adiante. Vamos agora chamar o professor Armando. Professor Armando, professor catedrático do Departamento de Ciências de Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutor em História Contemporânea de Portugal pela Universidade do Minho, graduado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade Católica Portuguesa. O professor Armando é presidente do Medinfor, né, seção Portugal. Então, professor Armando, por favor, seja bem-vindo, divida a tela aqui conosco. Onde está o professor Armando? Professor Armando Malheiro. Vamos ver se o link está estabilizado com o professor Armando Malheiro. Professor Armando, estão nos ouvindo? Tá. Pronto. Tá. Muito boa tarde a todos. Pronto. Vou deixar o senhor com sua fala. Agradeço as palavras do Dr. Daniel Branco, mas de facto estou com um problema na internet. Tive que mudar de dispositivo, uma vez que de repente, enquanto a professora Zeni falava, a minha internet, que é por cabo, com fibra óptica, falhou. Isto é um bom exemplo de como nós não podemos entrar na euforia tecnológica de que agora conseguimos comunicarmos tecnologicamente a qualquer hora, todos os dias, para todo lado. Não é bem assim.
E tanto não é assim que estes incómodos prejudicam a comunicação, diminuem a qualidade da transmissão e perde-se o efeito que se pretende, que é, no fundo, no caso desta live, promover o lançamento da revista Fontes Documentais da Universidade Federal do Sergipe, que se associou em boa hora à iniciativa do Medinfor, quinto Medinfor, de divulgar as comunicações, todos os trabalhos apresentados. Eu peço desculpa por me encontrar com esta voz rouca, é fruto de uma vacina que ainda não é contra a Covid, mas é contra a gripe, que me deixa sempre um pouco a meio do processo fragilizado para depois ficar mais ou menos imunizado. Admito também que as vacinas do Covid venham a ter qualquer efeito e, portanto, a gente tem que se ir preparando, experimentando já estas situações e não ficando em pânico com elas. Quero, obviamente, agradecer a todos os presentes desta sala, agradecer uma palavra muito especial à professora Zeni, que me incumbiu, enfim, de poder fazer uma projeção, digamos assim, do que poderá vir a ser. Isso já é um exercício futurista para o qual não tenho grandes qualidades, que é de prever o que vai ser o sexto Medinfor em 2023 no Porto. Não sendo futurólogo, não sendo adivinho, não sendo bruxo, penso, no entanto, e a professora Fernanda Ribeiro está também na sala e com o seu espírito rigoroso e com uma memória que não falha nada, também devido ao treino de gestora, tratando que é a diretora da Faculdade de Letras, portanto tem já uma avantajada experiência de gestão e de organização. Eu diria que o colóquio de 2023 não pode ficar aquém do esforço que foi desenvolvido no quinto Medinfor. É certo que o quinto Medinfor, inclusive, esteve marcado pela pandemia. E ser marcado por uma pandemia que vai ficar na história, naturalmente, como ficou a pneumónica de 1918, e que parou praticamente o mundo, e que veio trazer para o real cenários de ficção científica, que alguns vinham às vezes lançando como o que seria do mundo se ficássemos 24 horas sem internet ou sem eletricidade. Nós não ficámos sem eletricidade, sem internet, mas parámos o mundo, literalmente, não é? Confinámos, não o parámos todo, e aí está também um dos problemas desta pandemia, que ela foi sendo igual, no sentido que ataca pobres e ricos. O vírus não escolhe classe, não escolhe estatuto, não escolhe idade, até nem a idade, embora obviamente que os mais idosos são os mais frágeis, mas é assimétrico. E os desfavorecidos ficaram muito penalizados e os que vivem do seu trabalho mais penalizados em determinados setores. Portanto, nós vivemos um ano horrível e neste ano horrível a tenacidade, a coragem e a equipa que a professora Zeni consegue agregar à sua volta realizou o quinto Medinfor e meteu numa primeira sessão, ao contrário do que vinha sendo a estrutura dos anteriores, desde 2009, uma sessão sobre exatamente o coronavírus, com os contributos médicos, com palestras a respeito, e portanto soube aproveitar muito bem esta circunstância, associando também o Covid, o quinto Medinfor, à Covid, e portanto a este momento histórico que ficará nos anais e, portanto, ganhou também associando o Medinfor à pandemia, o que se revelou muito oportuno e indispensável, atendendo a que o Medinfor é um colóquio que junta cientistas da informação
e médicos, investigadores das ciências biológicas e médicas. Nós poderemos, em 2023, não ter uma sessão sobre a pandemia, mas com certeza que não poderemos deixar de fazer balanços e de ser impactados pelo pós-pandemia, que também não vai passar rapidamente, e que aí poderemos ter, nessa altura, já um mínimo distanciamento histórico para reflexões, palestras, comunicações e debates interessantes. Depois o resto será continuar com a gestão de informação, sistema de saúde, com informação e comunicação científica, a questão também da sessão que é emblemática porque está na origem deste evento, através do primeiro pós-doc da professora Zeni Duarte, que é a identidade, a memória e cultura. A memória, identidade e cultura, que tem tido sempre participações muito ricas e que, no fundo, vai trabalhando uma ideia, que é uma ideia que vai ganhando consistência, que é a ideia de que os médicos têm uma relação muito especial com a cultura. Não se pode estabelecer causalidades, nem se pode estabelecer uma extrapolação dizendo que os médicos são um caso particular e que nas outras profissões não se assiste a alguma relação desses profissionais com a cultura, mas a verdade, e mesmo hoje, quando os médicos são altamente especializados, estamos a falar de novas gerações muito pressionadas e veja-se o que eles têm passado e o que têm tido que gerir neste ano pandémico, mas a verdade é que os médicos têm um lastro de relação com a cultura nos seus hobbies, na sua passatempo, e às vezes até combinando a atividade com uma entrega a atividades culturais tradicionais, como a escrita, a literatura, a música, a pintura e, portanto, a fotografia. E, portanto, os médicos aparecem quer no Brasil, quer cá em Portugal, e o estudo abrange estes dois países, e nomeadamente a Bahia e Portugal, mas constituindo-se até uma base de dados médicos a que está ligado o Dr. Daniel Branco e que de facto constitui uma base de dados de maior interesse para ir explorando esta ideia que posta à consideração de médicos como o professor, o Dr. Barros Veloso, que foi um dos intervenientes neste quinto Medinfor, que até, enfim, numa boa tradição científica crítica, não desejava nem gosta de embarcar em extrapolações apressadas, reconheceu que há de facto aqui entre os médicos, entre este universo clínico, e não só no passado, até num presente que a geração deles teve também muito exemplar, mas estamos a falar de uma geração que hoje tem 90 anos, mas até gerações mais novas mostram uma apetência cultural que, enfim, se pode tentar explicar, mas sempre com cautelas e sempre acumulando cada vez mais informação, que é essa a ideia do sistema CIS-médicos, cultura, e o médico cultural, que é uma expressão que a professora Zeni introduziu e que me parece, enfim, funcionar como logomarca. Não é? Portanto, o que é que nós tentaremos fazer em 2023? Dar continuidade, mas sobretudo, e com isto quero rematar, internacionalizar mais. Será muito importante se conseguirmos espalhar esta ideia luso-brasileira, porque ela é luso-brasileira, para o continente europeu, para outros continentes. Não é operação fácil. Nós já percebemos que neste mundo globalizado continuam os setores, os segmentos, as ilhas. Continua as ilhas, não é? As aldeias não globalizadas. Se quisermos parafrasear o McLuhan, a aldeia global de McLuhan é uma utopia possível, mas é uma utopia que, para ser possível, exige a resolução de muitas assimetrias. E nós, esta ideia é feita na aldeia luso-brasileira.
não é a aldeia do Asterix, mas é uma aldeia maior um bocadinho, que se tem que abrir. Não pode guerrear com fantasmas, já tipo Dom Quixote, mas tem que, efetivamente, se abrir e atrair os colegas, quer da ciência da informação, quer da área médica, para este encontro, para este colóquio, um espaço de debate científico, mas também de convívio e de troca de ideias. E, sobretudo, no que diz respeito à memória, identidade e cultura, será muito interessante perceber que iniciativas se passam desse cariz em Espanha, em França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E isso também terá que ser feito a partir de uma pesquisa que nós teremos que começar a desenvolver com algum tempo para podermos atrair e descobrir esses núcleos de pesquisa que certamente existem e que teremos que os descobrir saindo da nossa aldeia local, na nossa aldeia localizada entre mar, não é? No Oceano Atlântico, entre estes dois países que são irmãos e que têm uma identidade muito forte, mas nós temos que, obviamente, espalhar esta ideia e trair contribuições que a fortaleçam e que mostrem que, afinal, numa aldeia localizada se podem criar e desenvolver projetos verdadeiramente globais. É isto que eu quero dizer. Já estou certamente a ultrapassar os limites, não digo do tempo, mas daquilo que eu me deveria impor contidamente, como não adivinho, não bruxo, não mago, mas o que estou a dizer penso que é perfeitamente execuível, embora represente um esforço esse, que não importa se será grande, mas o legado que nos deixa a equipa da professora Zeni é ao mesmo tempo uma obrigação, é um imperativo. Não podemos deixar-vos ficar mal. Muito obrigado. Obrigado, professor Armando, pelas suas palavras. Com certeza, o trabalho que será desenvolvido em Portugal será belíssimo. De forma alguma, esperamos menos do que isso, tá? Agradecemos em nome da equipe pelo seu esforço. A gente percebeu que o senhor está com essa questão das consequências dessa vacina que o senhor tomou. Muito obrigado, agradecemos. E 2023 está chegando, ficou o convite do professor Armando. Vamos agora, depois dessa fala do professor Armando, exibir o vídeo do professor Salim. Ele, infelizmente, não pôde estar presencialmente conosco, enviou um vídeo e a gente vai passar esse vídeo. Eu vou só pedir aqui licença a vocês. Vou deixar aqui já. Saudações para todos. Tudo bom com vocês? É um grande prazer, uma grande satisfação estar nesse dia, um dia muito importante para a revista Fontes Documentais e para o evento Medinfor 2020, que é o lançamento da edição especial, trazendo os trabalhos de professores, doutores, comprometidos com o estudo da ciência da saúde, da informação e de outras ciências. Lembro bem, na época, junho ou julho, quando estávamos comentando sobre o início da publicação dessa edição especial,
calculávamos, eu e a professora Zeni, que seriam o quê? Umas 30 comunicações, mais 10 palestras, um total de 40, 45 publicações. Surpresa, então, foi em saber que as publicações começaram a fluir e conseguimos fechar a revista, essa edição especial, com 17 palestras de convidados e 69 comunicações, devidamente avaliadas pelo comitê avaliativo do evento. Foi um grande desafio. Mas a vida é assim, é feita de desafios, superações, inspirações. Tanto é que a revista Fontes Documentais iniciou-se assim, superando um obstáculo após o outro. Em 2018, a revista Fontes Documentais era apenas um embrião, um projeto organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a História das Bibliotecas de Ensino Superior de Sergipe, vinculada ao Instituto Federal de Sergipe. Na realidade, o objetivo da revista era simplesmente tratar da identidade, memórias e da cultura das unidades de formações sergipanas. Tentar levantar os trabalhos, como era a memória, a história. Tá? Só que tivemos uma grata surpresa que logo na primeira edição, a revista conseguiu muitos artigos de outras localidades, de outros estados. Né? Em 2019, recebemos 2 presentes. Primeiro, foi a institucionalização da revista, quando migramos para a plataforma Portal de Periódicos do Instituto Federal de Sergipe. E logo depois, fomos conceituados pelo MEC com B3, com nota B3. Isso fez com que a revista tomasse outras dimensões. Nos permitiu alcançar um nível que nós não havíamos imaginado. E, claro, ficamos muito felizes com isso. Em 2020, a revista foi formando parcerias no âmbito tanto nacional como internacional. E, pela primeira vez, nos vimos este ano publicando uma edição especial de um evento tão importante e internacional, que é o Medinfor 2020. Em um ano tão complexo e diferenciado, que nos privou até de um abraço presencial, um abraço apertado, né? Tão costumeiro das edições anteriores do Medinfor. E esse ano não foi fácil, devido à pandemia do Covid-19. Portanto, essa edição especial apresenta textos completos no formato de artigos das palestras e comunicações apresentadas no 5º Colóquio Internacional A Medicina na Era da Informação, popularmente conhecido como o 5º Medinfor 2020, e dessa feita de maneira virtual. Esse evento foi organizado pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e a Universidade do Porto, Portugal, e foi realizado entre os dias 13 e 17 de setembro de 2020 na Universidade Federal da Bahia. O seu artigo é composto por 86 artigos, pesquisas de 177 autores, representando 50 instituições, sendo estas 7 internacionais, Portugal, Espanha e Uruguai, e 43 instituições nacionais, de 15 estados brasileiros, completando assim todas as regiões do Brasil. Após um breve editorial, a edição é aberta com um caprichoso texto da professora Fernanda Ribeiro, intitulado Colóquios Medinfor, Percurso de Interdisciplinariedade entre Ciência da Informação e Medicina. Esse texto nos conduz
a um passeio histórico das origens deste maravilhoso evento. Temos também, em sequência, as sessões temáticas, com 5 temas que são coronavírus, Covid-19, informação e saúde, comunicação e divulgação científica, impactos sociais, informação em saúde e sociedade, plataformas digitais, redes e sistemas de informação e de saúde, e, por fim, memória, identidade e cultura. Seguindo as sessões temáticas, temos as sessões de comunicações, com também 5 temas. Além disso, essa edição também conta com as 3 palestras da webinar. Nós temos a presença crescente de artigos de autoria de pesquisadores, especialistas e doutores nas diversas áreas do conhecimento, com abordagens multidisciplinares. Outras contribuições estão publicadas também nessa edição, voltadas à informação no contexto de prevenção a outros tipos de doença, prevenção e tratamento, como a depressão em tempos de pandemia, a AIDS, câncer e o Alzheimer. Qual o papel da ciência da informação nas discussões e nas problematizações sobre informação, saúde e sociedade? Quão eficaz é a organização e a representação da informação e do conhecimento nas áreas da ciência da saúde, sociais, humanas, computação, o trabalho com a memória, cultura, identidade? De que forma tem sido usado a comunicação nas redes sociais, como o Twitter, Instagram, Facebook? Como as tecnologias da informação, sobretudo as plataformas digitais, são importantes na consolidação da ciência da informação e das ciências da saúde? Nessa edição, foram tratadas sobre curadoria digital, repositório digital, computação cognitiva, inteligência artificial, né? Muitos temas voltados para a tecnologia da informação. Apresenta estudos sobre a mulher, idosos, comunidades periféricas. Também nos traz estudos de casos sobre tratamento e organização da informação em hospitais, como, por exemplo, o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, lá da UFAL, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, na UFBA, e a Faculdade de Medicina da Bahia, também na UFBA. Por fim, como não falar sobre a temática Médicos Cultural, Informação, Memória, Identidade e Patrimônio. Temática esta, carro-chefe do Medinfor, um dos frutos do projeto de pós-doutorado da professora doutora Zeni Duarte de Miranda, realizado na Universidade do Porto, em Portugal, sob a colaboração do professor doutor Armando Malheiro, da Universidade do Porto, juntos com o livro publicado pela DUFBA, Os Médicos e a Cultura em Portugal e na Bahia. Olhares introspectivos e analíticos sobre o modo de ser e de estar médico-cultural. Nessa sessão, foram apresentadas pesquisas sobre Walter Benjamin, Ricardo Jorge, Herman Lente, Abel Sampaio Tavares, Fernando da Silva Correio, dentre tantos outros excelentes trabalhos que foram apresentados nessa protagonista sessão do Medinfor. A edição da revista Fontes Documentais retrata a vida do 5º Medinfor 2020. E ela foi feita com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação de toda a equipe de produção da edição, que está registrado lá no expediente da revista. Aproveito e agradeço a todos e a todas, autores, ouvintes, palestrantes, e tem uma lista aqui de agradecimentos. Gostaria de agradecer a professora Zeni Duarte de Miranda, presidente do 5º Medinfor 2020,
aqui professora da UFBA. Ela foi uma das grandes incentivadoras também da revista. Tem até uma seção, Memória, Cultura e Identidade, da revista. Quero agradecer ao professor Armando Malheiro da Silva, lá da Universidade do Porto, Portugal, que é o presidente também do 5º Medinfor 2020. Agradecer a nossa presidente de honra, a presidente de honra do 5º Medinfor 2020, a professora Fernanda Ribeiro, da Universidade do Porto. Também quero agradecer a professora Bárbara Coelho Neves, vice-presidente do 5º Medinfor, professora daqui da Universidade Federal da Bahia, e grande incentivadora também da revista, logo no seu princípio. E quero agradecer também toda a equipe de produção da revista, né? São eles: Silvana Pereira da Silva, Gabriel Ferreira Souza, Alda Catarina Miranda Alves, Jaqueline dos Santos Santana, André Henrique Santos do Nascimento, Ida Andrade de Melo, Jaqueline Silva de Souza e Daniel Branco. Quero agradecer também a professora Nídia Maria Liberte Lubisco, grande professora da UFBA, grande incentivadora da revista, também Fontes Documentais. E, no âmbito do Instituto Federal de Sergipe, claro que eu não poderia deixar de agradecer aos 3 grandes apoiadores da revista: ao professor Jaime José da Silva Barros Neto, que é o diretor de pesquisa e pós-graduação do IFES, a professora Shirlane Cristine Gonçalves, que é a pró-reitora de pesquisa e extensão, e a professora Ruth Salles Gama de Andrade, que é a reitora do Instituto Federal de Sergipe. Um grande abraço a todos e obrigado pela confiança depositada nesse trabalho. Desejo a todos uma ótima leitura. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do professor Salim. Ele se representou muito bem. Bonitas palavras do professor Salim. A revista Fontes Documentais veio fortalecer ainda mais a comunicação científica, abrilhantou o 5º Medinfor 2020. Ele, com muito esforço e com apoio de professora Zeni, professor Armando, professora Bárbara, fizeram uma belíssima edição. Vocês estão observando aí no rodapé o link de acesso às fontes documentais. Eu gostaria de pedir para a professora Bárbara, que está nos apoiando, fantástica professora Bárbara, está aí o link da revista Fontes Documentais. Eu acredito que você jogando lá no Google, vocês encontrem a nossa revista. Eu li a revista por cima, tem quase 800 páginas, gente. 800 páginas de um material belíssimo, tem as palestras, tem os trabalhos, tá? Então, curtam a revista, tá? E sem mais delongas, eu tenho aqui nos bastidores a professora Carmen Matos Abreu, que está aqui conosco. Professora Carmen Matos Abreu, ela é professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pesquisadora do CIT-100, Centro de Investigação Transdisciplinar, e ela é representante dos autores. Boa tarde, professora, tudo bem? Olá, professor Daniel Branco. Uma breve, mas muito importante correção, se me permite. De facto, não sou professora, não dou aulas, sou investigadora no CIT-SEM, no centro da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Corrigindo, então, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Desculpe, muito obrigada. Investigadora Carmen Matos Abreu. Pronto, desculpe a correção. Vai. Eu gostaria que a senhora ocupasse a tela e nos brindasse
com a sua fala, tá bom? Muito obrigada, professor Daniel Branco. Olha, eu de facto vou falar o mais possível de improviso, porque não contava participar de viva voz, digamos, neste tão importante, sem dúvida alguma, lançamento, digamos, da revista Fontes Documentais da Universidade Federal de Sergipe. Falarei os tais 5 minutos. Se falar menos, perdoem-me. Se falar mais, por favor, mande-me calar. Mas gostaria então, inevitavelmente, de cumprimentar todos quantos nos estão a ouvir nesta rede, nesta ligação online, que de facto tanto nos aproxima, apesar de estarmos distanciados. Tão distanciados como o facto de estarmos aqui na cidade do Porto, com 7 graus de temperatura, e Salvador da Bahia estar com 30, não é? Alguma diferença de latitudes se observa, sem pensar muito nisso, mas, de facto, este Medinfor 2020 foi uma excelente oportunidade que tivemos de não quebrar, digamos, esta força, digamos, dos estudos da ciência da informação na sua relação com a medicina. Já na sua 5ª edição, foi de facto um desafio. Estão todos de parabéns, todos os organizadores, toda a equipa técnica. De facto, o trabalho foi fantástico, fenomenal, experimental, se assim pudermos dizer, mas foi, digamos, de grande competência, correu tudo muito bem. Depois, assim, nesta breve entrada, permitam-me cumprimentar muito em particular a professora doutora Zénia Duarte, que realmente foi uma das mentoras, ou mentora, não quero ser imprecisa, e que é realmente a grande responsável e a presidente deste ciclo, ainda sem fim à vista, de colóquios Medinfor, digamos, a grande responsável e presidente aí no Brasil. Em Portugal, temos sabidamente, e uma vez mais, estar-me aí a repetir, o professor Armando Malheiro, também como presidente deste ciclo de Medinfor, e a professora Fernanda Ribeiro, digamos, presidente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e também pessoa de há muito ligada às ciências da informação. Portanto, a equipe, digamos, de orientadores, digamos, de responsáveis científicos, não poderia ser mais bem conseguida. A todos os cumprimento com muito carinho e gratidão a todos pelo trabalho que realmente têm feito. Verificou-se uma vez mais neste Medinfor 2020 que a adesão foi enorme, a adesão digamos, de colaboradores, de trabalhos, de apresentadores, de investigadores, etc., foi enorme. Mas mais do que isso, ficou, sem dúvida alguma, no fim, digamos, ao encerrar do colóquio, ficou um lastro de enorme entusiasmo, não só pelos, digamos, pelos cientistas, investigadores da ciência da informação, como também, digamos, da área de medicina, de médicos, que afirmaram, pois, mas para a próxima quero estar presente. Sentiu-se no ar, digamos, toda uma energia muito favorável a dar continuidade
crescimento, movimento, metamorfose a este princípio que tem vindo a ser defendido. E eu falei de metamorfose e isto torna-se assim um bocadinho metamorfose, porquê? Metamorfose na medida em que do quarto Medinfor para o quinto, todos fomos abalados. O quinto Medinfor, de facto, sofreu esta disseminação vírica a nível mundial, que nos obrigou a trabalhar com toda a distância, mas com toda a garra, com toda a vontade, com toda a motivação, e nem por isso os colaboradores, alguns habituais, outros que introduziram, digamos, no colóquio o seu estudo, nem por isso deixou de ter menos visibilidade e interesse e força, digamos, nos temas que trataram, na diversidade que trataram. A todos estão de parabéns, gostava de cumprimentar todos os participantes. Realmente foi um esforço muito grande, a diversidade foi grande, conforme já se referiu, digamos também aqui de Portugal, do Brasil, a diversidade foi enorme, foram muitas as universidades participantes e também de países internacionais. Conforme o doutor Armando Malheiro já referiu, em 2023 será, com certeza, inevitável voltar à pandemia, mas sob a sua forma, digamos, no seu formato, a recuperação, digamos, de todo o quadro pós-pandemia. E aí recupero, digamos, a metamorfose que há momentos, digamos, tentei, sugeriram, enfim, que, digamos, também o Medinfor estará a passar, pela qual o Medinfor também estará a passar. Sem dúvida alguma que temos vindo a assistir a um trabalho absolutamente extraordinário, exaustivo, do ponto de vista da comunicação da classe médica com as comunidades, com os povos dos países a que pertencem e em cruzamentos internacionais também há uma atenção muito grande, digamos, ao fator comunicação. Os estudos não têm ficado, digamos, fechados em gabinetes ou em grandes salas de reuniões. Os estudos vêm diariamente a público. Há, digamos, mas isso não terei competência para falar, certamente irá haver muitos, digamos, grandes especialistas na matéria que farão essa análise, mas irá haver muito a dizer sobre a forma como a comunicação social, digamos, viveu durante este período, digamos, de pandemia, as expectativas que foi mantendo, digamos, os estudos antecipados que se foram fazendo, a forma como foram comunicados e distribuídos à massa pública e dos quais temos vindo, digamos, a usufruir do ponto de vista, digamos, informativo, formativo também, dando-nos, digamos, uma noção mais ou menos aproximada, e vamos pôr de lado as ditas notícias falsas, não é? As ditas fake news que por aí proliferam, também se sabe que é um facto, digamos, fator de estudo também da parte da ciência da comunicação, não tenho dúvida nenhuma, portanto, 2023 o Medinfor promete ser muito rico, para além de outras propostas que naturalmente os seus presidentes irão fazer. Muito brevemente, depois
digamos, toda a minha participação tem sido, digamos, nem poderia ser outra. Já passei o tempo? Já vou acabar. Ok. A minha intervenção tem realmente, neste colóquio, tem vindo a abordar essa tal relação dos médicos com, digamos, com a ciência da informação. Não, se não propriamente com a ciência da informação, a forma como colocam a vida nos seus trabalhos escritos, trabalhos de literatura. A arte, conforme o professor Armando Malheiro já referiu, está muito presente, digamos, na galeria de médicos, no elenco médicos, e não poderá, digamos, à partida, constituir grande surpresa, porque os médicos relacionam-se e tratam da vida. A vida está nas mãos deles todos os dias, nas suas mais variadas propostas, com doentes dos mais diversos estratos sociais, e isso converter-se-á para almas mais sensíveis em arte, sem dúvida alguma. Neste caso, tenho trazido à luz a literatura, vários médicos escritores, dentre Júlio Diniz, a Fernando Namora, a Miguel Miranda, a Ricardo Jorge. Será muito interessante trabalhar um médico escritor brasileiro numa próxima ocasião. Despeço-me com muita amizade, com muito carinho, uma vez mais, distribuindo parabéns e cumprimentos a todos, e continuemos aproveitando a belíssima imagem que a doutora Zeni Duarte nos apresentou, como navegadores, ela como timoneira, o doutor Armando, a doutora Fernanda, timoneiros desse grande paquete, digamos, que cada vez passa de navio a paquete, isto tem aumentado. Vamos ter de fazer, digamos, aí uns acrescentos ao tipo de barco para caberem lá todos. Neste mar que, de facto, ainda é de tempestades, ainda é, neste momento, de imprevistos, mas onde já se, digamos, adivinha a recuperação, já se adivinha resoluções, já há uma expectativa de bonanças, e 2023 será, com certeza, um ano já em que todos estaremos com, se calhar virtualmente, pelo que já percebi, com certeza, mas com uma outra formatação de maior proximidade, apesar do abraço continuar virtual, irá ser com certeza muito rico e de grande excelência para os estudos da ciência da informação, também da medicina. Um grande abraço para todos. Obrigado, investigadora Carmen Matos, por suas palavras. A dinâmica de fazer live ao vivo, eu fiquei gerenciando o microfone, abre o microfone, fecha o microfone, passando um carro de som, e o pessoal aqui nos bastidores, Daniel, o microfone está fechado, e eu aqui no chat, está passando um carro de som. Então, gente, vão desculpando algumas gafes técnicas, mas fazer ao vivo é isso mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez a investigadora Carmen Matos por suas palavras. Eu vou chamar agora a professora, a presidente de honra do 5º Medinfor, a professora Fernanda Ribeiro. Por favor. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde aqui no Brasil, eu acredito que em Portugal já seja noite, é isso mesmo? Boa tarde a todos. De facto, em Portugal já anoiteceu. Depois destas intervenções tão eloquentes dos oradores que me precederam, eu direi apenas umas breves palavras para não repetir e para não cansar quem nos está a ouvir. Palavras essas que são, sobretudo, por um lado, para felicitar mais uma vez os organizadores do Medinfor, muito especialmente a professora Zeni e o professor Armando Malheiro, que
dos dois lados do Atlântico presidiram a este 5º Medinfor, mas também a toda a equipa organizativa da Universidade Federal da Bahia, que no local teve o imenso trabalho de organizar este 5º colóquio, que foi, sem dúvida, um sucesso, apesar das condições adversas em que foi realizado. Gostaria também de agradecer ao professor Salim pela edição agora dos textos neste número especial da revista Fontes Documentais, que é sem dúvida uma mais-valia, porque a edição do Medinfor virtual e de todo aquilo que partilhamos fica com certeza nas nossas memórias, mas essa nossa memória morre connosco, e o que fica desta edição do Medinfor são sobretudo os trabalhos que são publicados. Esses sim ficam para a memória futura e, para além dos seus produtores, podem ser partilhados por todos aqueles que tenham interesse em lê-los, em aprofundá-los e perdurarão para o futuro. Essa é também uma das virtualidades ou das propriedades da informação, de poder ser reproduzida e ser reprodutível e de uma forma, eu diria, quase infinita, e daí os meus parabéns pela edição agora dos trabalhos que foram apresentados. Uma última palavra sobre o Medinfor de 2023, a 6ª edição, que tencionamos naturalmente, como já marca a tradição deste colóquio luso-brasileiro, organizar na Universidade do Porto, sempre em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Não sei se, como já foi um pouco imaginado, será virtual. Espero sinceramente que não, que possamos ter o calor humano e ter as pessoas presentes, embora isso não seja impeditivo de, simultaneamente, o podermos partilhar na internet, tal como foi feito este ano, e, portanto, adicionar ao evento presencial um evento virtual que aumenta de forma imensa a divulgação de todos os trabalhos que serão apresentados e proporciona naturalmente um aprofundamento dos estudos e chega a mais investigadores, a mais estudiosos desta área, quer da ciência da informação, quer da medicina, que, como a professora Zeni já disse, desde há 12 anos têm estado de braço dado nesta aventura que é o Medinfor, num trabalho que é realmente interdisciplinar e de que eu acho que todos aqueles que desde a primeira hora têm vindo a colaborar nos podemos orgulhar, porque tem sido de facto um trabalho, por um lado pioneiro, mas por outro lado também extremamente rico e que tem deixado contributos fundamentais para a ciência nestas áreas em que trabalhamos. Por isso, mais uma vez, os agradecimentos a todos e os melhores votos de saúde também para todos, e estaremos com certeza à espera de nos encontrarmos no Medinfor 6, organizado a partir da Universidade do Porto. O Dr. Daniel Branco também e a doutora Bárbara Coelho, sei que também estão nesta live aqui um pouco nos bastidores, também os meus cumprimentos e até sempre, um grande abraço e sobretudo muita saúde. Obrigado, professora Fernanda Ribeiro, por suas palavras, né? Foi uma honra trabalhar com todos, a investigadora Carmen Matos, professora Fernanda Ribeiro, professor Armando Malheiro, professora Zeni, que está aqui com a gente, professora Bárbara Coelho, que está aqui nos bastidores. Professora Bárbara, fique à vontade para fazer a finalização, chamar o professor Armando, professora Zeni, para que a gente possa fazer as últimas palavras para o público. Professora Zeni, professor Armando, os microfones de vocês, por favor.
a gente fica mais tranquilo, que a gente já falou ao público que fazer ao vivo é isso mesmo. Eu estava falando que estava passando um carro de som, eu não sei como é em Portugal, é carro de som, e eu estava gerenciando o microfone, desliga, liga, desliga, liga. E o bendito carro acabou passando, graças a Deus. Professora Zeni, passamos a palavra para o professor Armando, ou ele fica por final para fazer o convite para a 6ª edição Medinfo 2023? Ele fica para o fim? Ele faz o convite? Eu gostaria de agora mudar um pouco. O professor Armando fala e depois eu. Pode ser? Pode. Sem problema. E agora, em melhores condições técnicas, que não em condições fonéticas. Caro Dr. Daniel Branco, eu também me associo às palavras da professora Fernanda Ribeiro, pensando que devemos fazer tudo para que, esperando que criaremos um espaço no Medinfo 2023 de, digamos, de reflexão e debate sobre um quadro mais pós-pandémico, possamos também realizar o colóquio mais presencialmente. Mas não tenho dúvidas de que algumas experiências que agora tivemos de fazer, nomeadamente comunicações com vídeo, que torna a apresentação muito mais precisa no tempo que é necessário para depois poder também haver debate com os autores. Eu penso que há algumas soluções que esta pandemia nos obrigou a desenvolver em grande escala, que certamente terão que ser incorporadas. Portanto, vamos ter um upgrade, sem dúvida, porque só não aprende com aquilo que é positivo a quem não quer aprender e quem tem a cabeça fechada à inovação e ao progresso. Portanto, vamos com certeza aproveitar estes ensinamentos, mas nada substitui o calor humano, os corredores, o cafezinho, enfim, o vinho do Porto, as caves do vinho do Porto, se estivesse na Bahia, a caipirinha e outras delícias que a professora Zeni sabe muito bem nos introduzir num roteiro que nos deixa sempre com vontade de mais. Não pretendo dizer mais nada, deixo a palavra à professora Zeni. Convido obviamente as pessoas desde já a consultarem este número, que é um aperitivo para o livro que está a ser preparado, porque irão ser publicadas as atas com as versões integrais das comunicações e obviamente um convite para se prepararem para daqui a 3 anos estarem a conviver e a participar no 6º Medinfo. A palavra é sua, Zeni. Então, eu fico muito feliz de chegarmos até aqui, podermos, né, estar nesta etapa. É uma etapa brilhante, uma etapa que mostra realmente um resultado palpável mesmo, que são os textos que estão ali, estão aí na revista, são excelentes produções, incríveis, e que somam bastante com tudo que já fizemos nas edições anteriores dos nossos livros do Medinfo. E como bem disse o professor Dr. Armando, nós estamos, então, vamos produzir o livro, e o livro, certamente, que é, assim, a revista é um aperitivo, achei muito bom, nós chamamos aqui de petisco, né? A revista é um petisco, então, na verdade, o livro, eu já percebi, alguns textos que eu estou a receber estão extremamente bem mais melhorados, ampliados, aprofundados. As pessoas tiveram mais tempo, nós demos um prazo maior, isto deu uma possibilidade de uma reflexão maior, de um aprofundamento teórico, conceitual, tecnológico, etc. Então, o livro realmente promete ser uma edição diferenciada e claro, não é diferente, né? O artigo é diferente de um capítulo de livro. A revista tem o
seu grande lugar. Realmente ela sai como sendo digamos assim, uma inovação do nosso Medinfor, e vamos contar pontuação no Lattes e no Orcides, enfim, em todas as plataformas que geram as nossas e divulgam as nossas produções. Isto é muito bom para a contagem de pontos para os programas, universidades e os próprios currículos de cada um de nós. Então, eu só tenho a dizer, agradecer e mais uma vez falar dessa grande, incrível parceria, desta união, não é, de forças que existe entre nós todos, e as palavras da professora Fernanda Ribeiro foram maravilhosas, as palavras da investigadora Carmen Abreu, nossa, chegou na hora certa, né, e a Daniel Branco, que está sempre sendo um dos protagonistas dessa história e que caminhou junto com todas as dificuldades, como eu elenquei, não é? Desbravando, né? Engraçado, eu não tinha escutado que o Daniel Branco tinha feito a mesma analogia do Medinfor com as grandes embarcações portuguesas, né? E eu não tinha conversado contigo sobre isso, e hoje a minha inspiração foi apresentar por aí essa nossa caminhada, essa nossa navegação, que não foi fácil, mas que nós conseguimos, e não desistimos, foi, né? Como os portugueses nunca desistem das suas grandes aventuras por estes oceanos afora, e nós estamos, então, digamos assim, há um vírus dos portugueses que nos contaminou, que é justamente este vírus de nunca desistir das embarcações, das navegações mais difíceis, e vamos construindo e conquistando. É a minha palavra final. Eu adorei a possibilidade de 2023 podermos sermos um evento internacional mundial, né, na esfera mundial, e vamos então em frente, caminhando. Saúde para todos, obrigada e até breve. Bem, agradeço a todos que participaram da live, agradeço a todos que assistiram a live. Então, está oficialmente lançado a edição especial, né, da revista Fontes Documentais, com a apresentação das palestras e trabalhos do 5º Medinfor 2020. E, em nome da Seção Portugal, convido todos para a 6ª edição do Medinfor 2023 em Porto, Portugal. E, desta forma, eu encerro as transmissões desta live. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, abraços. Bárbara Coelho, abraços a todos que estão aí nos bastidores. Gratidão.